nosso recorte hoje é analfabetismo funcional e as tecnologias do aprendizado. Sim, tecnologia do aprendizado emburrece. É o que a gente vai discutir aqui hoje. Existe aquela máxima de um brocardo popular e que tem uma grande zona de verdade. Melhor a ferramenta, pior o operário. Sim. Quando a ferramental é parco, o engenho tem que suprir isso. Tá? E isso me parece muito verdadeiro em vários aspectos. Tá? Nós estamos vendo um incremento gigante da tecnologia, mas nós não estamos vendo a melhora da vida. E no particular da cognição, isso é muito evidente, Poucas vezes foi tão fácil, com tão poucos recursos, ter acesso à informação e à formação. Só que, no mais das vezes, pela facilidade do meio, os fins estão pervertidos. Vamos lembrar de uma coisa, gente. A fala, o pensamento são naturais. A inteligência é uma função natural, vital, inclusive orgânica nossa. Tá? É um ponto de ligação entre a nossa dimensão orgânica, biológica, material e a nossa dimensão espiritual, gente. Nós nascemos com isso. Pensamento e fala articulada são naturais. A escrita é um invento. A escrita já é uma tecnologia. Uma tecnologia que foi evoluindo. As primeiras escritas ou proto-escritas era lá a pintura rupestre, tá? Depois disso foi para um sistema cuneiforme, que é cunha em argila, tá? Para depois chegar no hieroglifo, depois foi para papiro, depois até chegar na tipografia. Olha o salto que deu na tipografia. Aí já teria o papel também para escrita, manuscrita, tá? Tudo isso é avanço tecnológico. Gente, um grande arcabouço, um parque tecnológico muito bem composto, se mantém de caderno e lápis, gente. Caderno e lápis é um recurso tecnológico monumental. Se você tiver caderno, lápis, alguns livros, dicionário e enciclopédia, dá para ir longe, dá para ir muito longe. Tá? Aí começa um pequeno lusco-fusco, com a máquina de escrever, tá? E dava para ir mais longe. Depois vem o computador, depois vem a aula, não é mais a aula com o professor, com o mestre, não tem mais aquela relação. Aí vem a massificação, o esquema escolar, o computador, eu tenho aula remota, eu assisto a vídeo, então assim, todo esse incremento de recursos tá aí disponível para ser aprendizado, esses recursos tecnológicos, para facilitar o aprendizado, porém, o mundo é burro, né? O mundo é extremamente burro. Eu tenho acesso aqui no Google a dados que eu tinha que fazer pesquisas em bibliotecas para conseguir 10% do que eu consigo em 2 minutos. Então melhorou muito o ferramental e piorou o homem. É isso mesmo. Eu queria dar aqui alguns exemplos. Eu vou voltar para que o suprassumo, um ponto, não vou dizer o suprassumo, mas um ponto altíssimo da tecnologia para o aprendizado, gente, é papel e lápis. E a gente está vendo isso. Se você tem uma dificuldade material qualquer e você supera essa dificuldade material, você deve levar a crer que uma vez que eu conseguir superar um obstáculo natural, que eu vou transitar mais fácil por uma coisa, teoricamente eu vou ter mais tempo para estudar mais. Sim. Se eu consigo realizar uma coisa mais rápida, eu tenho mais tempo para continuar me aperfeiçoando. Só que eu tenho que aí separar muito bem o meio material e a finalidade de aperfeiçoamento, tá? E não confundir o meio material com o fim em si. Essa confusão, inclusive, entre o meio material e o fim em si, é uma característica do analfabeto funcional. Ele fica ali naquele meio, ele não transcende, ele não transita, tá?
Então a coisa é muito complicada. Ele não assimila a porta e leva. Ele fica pegado e parado na coisa. Vou dar alguns exemplos para vocês. Como advogado, aliás, vou dar um exemplo infantil biográfico meu. Eu tinha 12 anos de idade. No meu aniversário de 12 anos de idade, minha avó me deu uma calculadora. Mas tinha que ser escondido da minha mãe. Tinha que ser escondido da minha mãe. E aí eu tinha que fazer uma promessa perante a minha avó que eu ia usar pouco. Só ia usar de vez em quando. Porque era a grande discussão naquela ocasião, naquela época, se a calculadora emburrecia. Isso mesmo. Porque as pessoas faziam conta à mão. E sabiam fazer conta à mão. Fazer divisão com 2 números dentro da chave. Trabalhava com percentual, com fração. Coisa que as pessoas não sabem mais fazer, gente. Isso mesmo. Então, assim, hoje as pessoas funcionam melhor, mas elas não captam exatamente esse mecanismo. Eu sou eletrotécnico e quando estudava também há muito tempo a eletrotécnica, tinha o máximo que estava discutindo a questão de que estava chegando a calculadora científica. A gente ainda usava réguas, esquadros, pranchões, tudo hoje coisa que não tem mais, gente. Ok, foi muito mais rápido você fazer sem isso. Mas o que acontece? Mas não, você domina menos a técnica. Quando eu comecei a ser estagiário no escritório de advocacia, estão dando 30 anos praticamente, o máximo era eu usava o contador, um objeto plástico para aprender. Não deve nem existir mais, sem dúvida. Vai existir no Museu da Pré-História. Quando eu era advogado, quando era estagiário, a gente tinha que bater a máquina nas coisas. Então batia-se a máquina das petições com sulfite carbono e era assim, tinha que fazer o curso da datilografia, tá? Cansava a mão, só que a gente tinha uma concisão muito alta, muito alta, porque o erro era muito caro. Então a concisão era muito alta para escrever menos e a atenção contra o erro era muito alta também porque o erro é caro. Você está fazendo um arrazoado inteiro, na última linha você errou, você rasga, joga fora e faz de novo. Então era conciso, direto ao assunto, não permitia supérfluo, não permitia assunto periférico e a vida acontecia. Não é que se conseguia fazer as arguições, não. Agora é que não se consegue. Porque eu tenho o editor de texto, o erro é simples de corrigir, corrige, fala qualquer coisa, depois corrige qualquer coisa, fala um monte de coisa, perde o foco. Sentença judicial, gente, que é modelo de editor de texto, que erra, de pega esse modelo em vez de pegar o outro, ou seja, mostra que o ato é ausente de presença do espírito, é só matéria. Está lotado, não é 2 ou 3 casos, é 2 ou 3 centenas de milhares de casos, tá? Então assim, o recurso material melhorou demais, tá? Mas a inteligência diminuiu muito. E aí você tem aquela questão também da pesquisa. Hoje você tem mecanismo de pesquisa, você tem a informação mais ou menos que você precisa relativamente rápido. Isso emburreceu a advocacia, por exemplo. Uma questão que era muito difícil, muito onerosa, tá, como advogado há um tempo atrás, mas ao mesmo tempo era mais formativa da inteligência do advogado, era a pesquisa de jurisprudência. Então chega lá um assunto, você precisa de um paradigma, de uma jurisprudência, não tinha Google. Então você tinha coleções, que ia lá nas coleções fazer pesquisa por verbete, organização de arquivos por ficha, para você ter que fazer uma estratégia de pesquisa para talvez achar um caso que fosse paradigma. Mas você tinha que, para achar um caso que fosse paradigma, você tinha que ler 50 ou 100 casos. Muitas vezes, isso era um hábito que existia, de ir na biblioteca do tribunal, ir lá passar dias, tardes inteiras fazendo pesquisa. Isso era o suprassumo da formação do estagiário. Por quê? Porque ele, para achar um caso paradigmático, muitas vezes ele tinha que ler 50, 100 outros casos.
que era naquela oportunidade que o conhecimento de verdade surge. Muito do conhecimento, ele é circunstancial. Você busca uma coisa, no caminho você acha 3 ou 4 outras, que são os subprodutos, e esses subprodutos muitas vezes são mais valiosos do que o produto final que você achou. Porque se você tem um espírito vigilante e alerta, que está focado numa coisa e vai achando outras, achei tal coisa, isso servia para não sei o que, então eu vou guardar aqui no outro canto. Existia o hábito de fazer coleção particular de acórdão, porque era difícil, então era valioso, se dava valor. E isso tinha um processo sintético intelectual. Para saber de um assunto eu fiquei sabendo 5 ou 6. Hoje, quando eu vou fazer pesquisa, eu digito que a informação funcional perfeita. Mas a informação funcional não é formativa. Então assim, melhorou muito a ferramenta. Um advogado hoje sozinho administra 600 processos, mais ou menos. Tá. Antigamente era 200. Na máquina de escrever, 180 a 200 processos, trabalhando demais. Hoje com 600, um advogado toma de 600 processos. Então assim, a produtividade aumentou, a funcionalidade aumentou, evidentemente, mas assim, a qualidade caiu, o nível de inteligência, quase todos os advogados, gente, vou falar uma coisa grave, 90% dos advogados já analfabeto funcional, gente. Uma questão assim, gravíssima mesmo. Então assim, melhorou demais a ferramenta, piora. Vê o caso dos bancários, gente. Hoje o bancário só sabe operar o sistema, o bancário não entende matemática financeira. Por quê? Porque ele não precisa fazer à mão. Há tempos atrás, se ia no banco tratar um assunto, o bancário tinha que saber ler balanço, tinha que saber fazer cálculo do juro à mão. Só que aí ele dominava a inteligência do processo. Hoje ele é funcionário do sistema. Então assim, então a gente vive esse problema. Melhora o meio, piora o operador. Então quer dizer que é contra a tecnologia? Vamos voltar todo mundo a só caderneta e não? Olha, eu até acho que sim, viu? Vai por mim, eu até acho que sim, tá? É óbvio que tem um pouco de verdade nisso e um pouco de jocosidade, porque no limite é um problema de atitude. Se eu consigo fazer mais rápido a tarefa materialmente, você supõe que eu vou pegar esse tempo para me aperfeiçoar. Agora, se eu fiz mais rápido, acabou, não preciso mais nada, eu só preciso funcionar, porque eu não me aperfeiçoo nunca, ok. Aí você entrou num ciclo vicioso, tá? Que é analfabetismo funcional. O analfabeto funcional, vamos lembrar, é aquele que funciona, mas não significa. Ele precisa funcionar. Processo judicial hoje, gente, quase nenhum tem mais semântica. É só expediente de despacho. Está nesse patamar as questões. Por quê? Porque melhoraram muitos recursos, me perdoa. E agora com o processo digital e etc., hoje as pessoas estão despachando por e-mail, está nesse nível. Então assim, você não tem mais uma interlocução dialética coletiva em que é um processo de aprendizado. Então por quê? Porque a tecnologia vai rapidinho. Então assim, é um problema, não vai parar o desenvolvimento tecnológico. O que tem que mudar é a atitude. Tá mais rápido fazer as coisas, que bom. Então eu posso estudar mais. Que espetacular, então eu vou ter romances para ler. Que espetáculo, então eu vou poder ler coisas incrementais. Agora, se não, o homem só faz aquilo na exata medida da necessidade prática e funcional, ok, então analfabeto funcional. Meus caros, muito obrigado.